CBN Maringá, segunda edição. Apresentação, Luciana Penha. Agora 3h08 e o Maringá e Região Conventions e Visitors Bureau lançou uma campanha para comunicar à sociedade que o setor de turismo em Maringá está pronto para a retomada. E para falar sobre esse assunto, para entender melhor como que é essa campanha, a gente vai conversar agora com a presidente do Maringá e Região Visitors Bureau, que é a Maria Iraclés Araújo, que está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Twitter, YouTube e Facebook da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer estar com vocês. Explica pra gente que campanha é essa. Bom, Luciana, o Convention ele tem o compromisso de reunir as empresas ligadas ao segmento do trade de turismo de eventos, tá? De Maringá e região. E foi um segmento muito impactado com a pandemia. Então, a gente está aí praticamente há quase 6 meses, né, com muita dificuldade. O segmento como um todo, ele é muito importante economicamente, mas a gente tem sido por força maior em relação à pandemia. Boa parte dos segmentos eles não conseguem trabalhar. Então, ao longo desse período, a gente foi impactado, depois a gente foi entendendo o que isso representava, e as empresas, elas vêm suportando, mas chega um momento que elas precisam dizer, olha, a gente está aqui, em algum momento a gente precisa voltar. Então, o Convention entendeu que era o momento da gente comunicar que o segmento está preparado para a retomada. Então, a gente criou a campanha, né, intitulada Maringá Cidade Ação Fazendo Acontecer, extremamente importante, porque a gente tem aqui a participação das empresas que são mantenedoras do Convention. Então, a gente lançou um desafio para as agências de publicidade ligadas ao Convention, para que a gente desenvolvesse uma campanha onde houvesse o empenho e a participação de todos. E isso foi muito bacana, né? A gente consegue aqui, nesse momento, você imagina várias empresas, cada uma com o seu negócio, cada uma afetada de alguma forma, mas conseguindo se unir para unificar uma comunicação e dizer para as pessoas que o setor está preparado. Então, a gente já começou a veiculação de outdoor na cidade, dizendo que estamos preparados para a retomada. A gente fará uma campanha ampla em mídias sociais, a gente conta com o apoio de rádio, de TV, dos meios de comunicação, porque quando falamos de turismo e eventos, a gente fala de uma cadeia em que envolve muitos prestadores de serviço. Então, a gente tem o hotel, o restaurante, as montadoras, né, os promotores de evento, os recintos onde recebem os eventos. Então, é uma cadeia muito grande. Aí vem som, iluminação, decoração, gastronomia. É um segmento muito amplo. Em alguns casos, existe uma pequena retomada. Mas os eventos, de uma maneira geral, hoje a gente tem um decreto que permite reunir 30 pessoas, é o que é permitido pelo decreto atual. A gente fez uma reunião recentemente com a prefeitura, né, com o prefeito, o pessoal da Secretaria de Saúde, né, que vem monitorando tudo em relação à doença, o avanço, como é que está a disponibilidade de leito, e de acordo com todas essas análises, né, a gente tem uma equipe do Convention que participa, uma equipe multidisciplinar, né, que foi atrás de todos os protocolos, que passou informação. Então, a gente tem efetivamente, Luciana, um setor envolvido, um setor comprometido, que se deu as mãos na dificuldade e agora entende que está preparado de maneira gradativa a voltar às suas atividades. Então, é isso, a campanha, ela é uma campanha informativa, né, que vai levar a informação para que as pessoas entendam que esse setor é importante para a economia, tem muita gente que depende disso como atividade. Então, quando você faz um evento, seja ele qual for, por trás de tudo isso, até o momento da realização, a gente tem muita gente envolvida e que tem isso como atividade profissional. Então, é isso, esse é o compromisso. A campanha é uma campanha informativa e dizer que a gente está preparado para a retomada gradual, sempre lembrando, em primeiro lugar, a segurança. Então, os protocolos
que forem exigidos, que vão estar vigentes. A gente acompanhou o desenvolvimento de tudo isso, passando por todos os meios, né, e por todos os órgãos competentes. Então, a gente tem uma ampla discussão hoje com o município, com a Secretaria de Saúde. Então, a gente está alinhado e dizendo para todos que estamos preparados para que, de forma gradativa, a gente possa fazer as nossas atividades. A Prefeitura deu alguma resposta para vocês em relação à reunião da semana passada, em que vocês pediram, então, um número um pouco maior de 100 a 150 pessoas em eventos? Nós ainda não tivemos um novo decreto, a gente teve ali a sensibilização do ponto de vista do entendimento, porque, assim, muitas vezes, quem não trabalha com o evento em si, as pessoas veem muito o evento como a realização, né? A gente que está nessa atividade, está à frente de empresas, de centro de eventos ou como prestador de serviço, se você conversar com qualquer prestador de serviço, Luciana, ele vai falar do teu negócio e ele é muito amplo, né? Então, se é uma montadora, ela tem uma atividade, ela envolve pessoas, se é uma decoradora, se é um promotor, se é a pessoa que é dona do espaço do evento. Então, a gente, como esse grupo de discussão, né, que a Prefeitura criou, envolve vários segmentos, então essa discussão ela já vinha. Quando nós fomos na reunião semana passada, assim, a gente tentou dizer, foi levada a proposta para que no final de setembro a gente tenha um novo decreto permitindo cerca de eventos para cerca de 100 pessoas. A gente pediu um pouco mais, né? A gente pediu a sensibilização do município para que ampliasse isso um pouco mais. Por quê? Porque todos os protocolos, eles serão seguidos, né? Ninguém vai querer fazer um evento e fazer de maneira aleatória, né? A gente se coloca à disposição para adequar espaços e formar pessoas, e quem participar, ela tem que estar submetida às normas de segurança. É isso que a gente entende. Como o evento, entre você marcar um evento e ele acontecer, ele leva tempo, então a gente pediu, né, que se fosse possível antecipar um pouco, pelo menos aí uns 15 dias, para que as pessoas possam começar a se programar, porque isso vai acontecer só lá na frente, né? Então, esse entendimento de que o ato entre um decreto até a realização do evento com a capacidade que for permitida, isso leva um tempo e as pessoas todas precisam se adequar. Fornecedores, o realizador do evento, quer dizer, seria aquele momento em que a gente teria para estar preparando as atividades. Essas empresas do trade turístico que estão preparadas, então prontas para o retorno às atividades, elas investiram muito nesse protocolo sanitário, nessas normas de segurança? Principalmente, Luciana, os recintos, né? Os recintos, eles precisam estar adequados dentro das normas, até a gente discutir um pouco, né? Exatamente, porque há uma padronização mais global daquilo que precisa ter, que é a questão da medição de temperatura, né? Que uns dizem que é ou não eficiente, mas a gente já faz, as empresas já fazem, todo mundo está preparado para isso, né? A utilização de álcool em gel, a utilização de máscara, né? O distanciamento, né? Então a gente entende que o espaço ele tem que ter um mapa né, de disposição de mesas, cadeiras, cumprindo todo o distanciamento que é exigido pelos protocolos, né? Enfim, então, à medida que sai o novo decreto, ele também sai com a regulamentação. Mas, assim, o que a gente tem discutido com as empresas do trade de turismo e eventos é que todo mundo só vai realizar se tiver adequado às normativas. Né? Por quê? Porque todo mundo tem que dar a sua parcela, mas a gente entende que é um setor, a gente não forçou a barra, a gente entendeu que pela característica que é o evento, então a gente sabia que a gente levaria um pouco mais de tempo, mas em algum momento a gente precisaria estar preparado e entendemos que esse é o momento. As empresas estão preparadas para a retomada, sempre lembrando ao ouvinte da CBN, tá? Para todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, que a gente está falando aqui de uma retomada com segurança. Ninguém está falando de aglomerações aleatórias, de fazer de qualquer jeito, não. As empresas que são responsáveis, os empresários que estão nesse segmento, né, entenderam ao longo desse período, foram muito impactados, então a retomada gradual é com todas as normas e regras que a gente entende que é pela segurança nossa, dos nossos colaboradores, dos convidados e com o compromisso com a vida acima de tudo. O limite de capacidade do espaço, né?
Exatamente. Regra, né? Exatamente. A capacidade do espaço. A gente, assim, até sempre comenta, a gente às vezes diverge entre nós, né? Quando você vai para uma discussão, mas eu acho assim, Luciana, a gente que acompanha, né, muito de perto esse setor, que tem atividades, né, diretamente ligada à questão de eventos, às vezes a gente escuta, né, as pessoas falarem, mas o evento não é essencial. Depende do ponto de vista de quem avalia. Você, como atividade profissional, a gente tem observado assim, muitos casamentos civis, que as pessoas às vezes estão fazendo à distância, ou reúnem o mínimo possível. Está todo mundo se adequando a essa realidade, mas eu acho assim que o que tem que ficar para todos é compromisso, responsabilidade de tudo que você for fazer com segurança. A gente ainda tem números que requer muita atenção, a gente ainda tem, assim, hoje a gente convive com pessoas muito próximas, ou que estão, ou que tem um caso mais grave, então a gente é muito atento a tudo isso. Agora, é conciliar a retomada da economia do país como um todo, a retomada de segmentos, alguns retomando antes, outros retardando, mas todos precisam tocar as suas vidas e entender que a pandemia, ela não finaliza de imediato, as pessoas precisam entender que elas precisam ter compromisso com a sua segurança, a segurança do próximo. Se você não quer, às vezes, olha, eu vou cuidar de mim, mas o próximo... Não. Hoje a gente entende que a nossa vida, ela está pautada em responsabilidade, né, de se cuidar para cumprir as coisas que são colocadas, né, como obrigatórias ou adequadas para que a gente não pegue a doença e não passe para o próximo. Então, a gente vive no momento de fazer as suas ações pensando em si e no próximo, na coletividade. A gente não vive no mundo isolado. Dificilmente a vacina chegue de imediato, se ela antecipar, mas ela não será acessível a todos, então a gente precisa entender que as nossas atividades serão desenvolvidas com critérios, com normas, com protocolos, mas não parando. As pessoas precisam viver, elas precisam comer, elas precisam fazer suas atividades, pagar as suas contas e girar a economia. Então, para isso, há um compromisso. Então, a gente entendeu, Luciana, que trazer para o público, né, que o setor está preparado, porque há muitas perguntas, mas isso e aquilo. Não, o setor está preparado. A gente está em 6 meses se preparando, né? Impactou, alguns demitiram, outros tiveram muita dificuldade, alguns acharam novos nichos de mercado, mas o setor de turismo, de eventos e negócios foi afetado não só na nossa região, na nossa cidade, mas no Brasil todo e no mundo todo. E estão voltando com novos protocolos, novas normativas, mas voltando. Então, é isso que a gente está dizendo e comunicando. Nós estamos prontos. E eu percebi na reunião da semana passada que eu acompanhei, eu percebi uma preocupação adicional, né, Maria Clésia? Porque enquanto os eventos formais não são flexibilizados, existem aí os eventos clandestinos que estão acontecendo, né? E aí, Luciana, eu acho que um dos pontos que me chamou muito a atenção de um dos nossos representantes do segmento de eventos que estava na reunião foi dizer publicamente que nós vamos fiscalizar os que não têm compromisso e estão na informalidade. Porque qual é a grande preocupação, né? A gente observou muito isso em bares e restaurantes. Que aí foi colocado também pelo nosso vice-presidente lá que estava participando, que assim... Muitos cumpriram tudo a regra. Os que não cumpriram, eles foi levado ao público aqueles que não cumpriram. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: se a pessoa faz uma reunião, uma aglomeração de pessoas numa chácara ou num ambiente sem responsabilidade, ela tem sim e deve ser punida. Né? E aí, assim, o mais legal é que todos que estavam ali, que são empresários, que são comprometidos, estão sobrevivendo, apesar de tudo, disse, olha, nós seremos os primeiros a fiscalizar. E é exatamente isso, que a gente quer deixar para o ouvinte CBN
que o setor de eventos de turismo, né, de turismo e eventos de Maringá e região, e o que está, né, assim, que a gente tem trazido para discussão, tem discutido com a prefeitura, né, principalmente com a Secretaria de Saúde, é assim, a gente tem compromisso, tanto é que a gente trouxe uma proposta de protocolo unificada, assim, de informações, não só do Brasil, mas o que acontece no mundo todo, para que a prefeitura tivesse à disposição, quando fosse tratar do segmento de eventos, a disponibilização de informação coerente. E a gente sempre diz, na dúvida, a gente sempre vai ter um empresário da atividade, seja ela de montadora, de promotor ou de dono de centro de eventos, qualquer área que atenda o segmento de eventos, a gente tem um empresário com compromisso e com responsabilidade para repassar uma informação. Então, enquanto convention, a gente reúne bares, restaurantes, né? A gente reúne centro de eventos, agências de viagem, montadoras, decoradores, pessoal de som e iluminação, promotor, assim, essa gama de profissionais que fazem o universo do mundo de eventos, né? E aí você falava agora há pouco, né? Não sei se você vai comentar, mas a respeito do incentivo, né, do turismo regional, o governador falando, né? Até não consegui acompanhar ainda, mas a gente tem toda uma preocupação do incentivo do turismo local, da região, e hoje as pessoas vão, Luciana, participar, elas vão começar gradativa. Existe uma coisa chamada segurança. Ninguém vai se expor se não se sentir segura. Se você for convidada para ir para um evento, primeira coisa, quem está fazendo, aonde vai ser, quais são os protocolos que estão previstos. As pessoas ainda estão com medo, né? Por quê? Porque a gente ainda tem uma pandemia que não, principalmente aqui em Maringá, a gente tem visto um avanço de números, a gente está irregular em relação, né, ao controle, à disponibilização de leitos, mas não dá para brincar. Então, assim, qualquer um que for fazer ou for convidado vai perguntar em primeiro lugar, vai fazer aquelas perguntinhas que qualquer um de nós faríamos. Então, deixar mais uma vez claro para o ouvinte CBN que o compromisso nosso do convênio, dos mantenedores, do segmento de turismo e eventos de negócios, que a gente tem muito na região, recomeçar a dizer, nós estamos preparados. Se você chegar no hotel hoje, você vai encontrar ele com protocolos de segurança, né? Se você chegar no restaurante, ele vai estar te colocando com mesas à distância, né? Se você for conversar com qualquer empresa que ou esteja aberta ou esteja preparada, ela vai fazer isso para mostrar para o teu cliente, porque é a sua atividade, né? Então é isso, Luciana. Tá certo. Então a campanha Maringá, Cidade Ação, fazendo acontecer. Exatamente, e a gente pede mais uma vez o apoio de todos no sentido de divulgar. Tem dúvidas, o convention está à disposição, os nossos mantenedores. Mais uma vez, Luciana, sou grata, né, a vocês, ao Grupo Maringá de Comunicação, da qual a gente tem, né, representantes como diretor do convention, pela abertura do espaço. A gente só pode levar informação se a imprensa realmente comprometida tiver a disponibilidade para fazer isso. A gente está fazendo uma campanha onde cada um deu a sua contribuição. Então, os nossos mantenedores, cada um na sua configuração, mas principalmente todos eles que são ligados ao nosso segmento de comunicação, e assim, muita gratidão mesmo pelas agências, né? No primeiro momento, a preocupação como é que cada um de agências diferentes iria unificar informações em todas as reuniões, né? Fizeram isso. Então, queria agradecer a todos que fizeram a sua contribuição, porque isso se chama doação, compartilhamento. Queria agradecer a Yara, né, que é a nossa superintendente do convention. A gente, assim, direciona, mas existe toda uma operação para isso. Então, assim, muito bacana. Hoje a gente vai para a rua, né, como se diz, para as mídias, dizendo que esse segmento ele está preparado para uma retomada, mesmo que seja gradual, mas com responsabilidade e com comprometimento. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Obrigada, Luciana. Obrigada, ouvinte CBN. Mais uma vez, aí, nossa gratidão, respeito e consideração ao grupo por essa oportunidade. Obrigada. Nós conversamos com Maria Iraclésia de Araújo, presidente do Conventions e Visitors Bureau. Falamos sobre a campanha lançada pelo Conventions para